Peraí. Só apresentar todo Pronto. mundo, isso, está gravando agora. Isso, gravando, perfeito. Bom dia a todos. Bom, hoje é um grande desafio aqui, primeira vez que eu estou gravando pelo celular, então mais um desafio para nós. E hoje eu vou pedir então para o Ivan e Felipe para, inclusive, me ajudar com essa condução do webinar. Agradeço a vocês dois pela colaboração. Bom dia a vocês todos também que se dedicaram para estar com a gente nesse horário desafiador, 11 horas, 11h06 agora aqui em São Paulo. Tá, então assim, pessoal, hoje a gente tem um tema muito interessante, tá? Sobre fintech, e para isso nós trouxemos dois especialistas para compartilhar conhecimento com a gente. E antes de apresentar os nossos palestrantes, eu gostaria de me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Meu nome é Su Junko, eu sou sócia fundadora da empresa Golden Rock Consulting, é uma consultoria em fusão de aquisições e investimento, e a gente foca muito na Ásia e América Latina. E, bom, como sempre, eu gostaria de agradecer a duas empresas que nos apoiaram. A primeira, BR Visa, uma empresa especializada em visto e mobilidade internacional de pessoas, que patrocinou esta plataforma para nós. Agradeço imensamente pela colaboração de vocês. Outra empresa que também gostaria de agradecer a DM, Consultoria Treinamento, que também nos apoiou com a divulgação do webinar para que mais pessoas possam assistir. E, bom, então agora eu vou dar início ao nosso tema de hoje, que é o novo cenário do crédito trazido pelas fintechs no Brasil, novas estruturas de crédito e cobrança. Por que do nosso webinar de hoje? As fintechs têm ocupado cada vez mais destaque na inovação brasileira, com diversos setores se beneficiando, direto ou indiretamente, de novas soluções inteligentes e estruturas de negócios escaláveis. Contudo, se o oferecimento de crédito já possui ecossistema bastante amadurecido, a contrapartida no mercado de cobrança ainda se encontra em expressivo crescimento. Então, o objetivo desse webinar de hoje será explorar novas fintechs, destacando a sua crescente importância na área de cobrança e como que elas têm colaborado com esse desenvolvimento. Bom, então, primeiro eu vou convidar o Ivan Monteiro, é sócio das práticas de fintechs, venture capital, societário e mercado de capitais do Veirano Advogados, com ampla experiência em diferentes vertentes do direito, incluindo societário, mercado de capitais e bancário. Ivan é especialista em regulatório de fintechs e conta com profundo conhecimento operacional em tecnologia e inovação, atuando em todos os ecossistemas de tecnologia. Ivan é advogado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e contador pela FEA-USP, além de mestrando na FEA-USP. Em seguida, outro palestrante, Felipe Kraus, é o CEO da Recupere, que é uma fintech especializada em cobrança e renegociação de dívidas. Felipe é advogado no Brasil, OAB São Paulo, e nos Estados Unidos, com a New York Bar, com vasta experiência nas áreas de investimento, comércio internacional, compliance em escritórios brasileiros e internacionais, do Zini Freire Advogados no Brasil e Ruger Lovellis nos Estados Unidos, em Washington, D.C., e Felipe é advogado e mestrando pela USP e possui LLM pela Georgetown University Law Center. Bom, então, só falando rapidinho sobre a Recupere, que é a startup, é uma startup paulistana com atuação em todo o território brasileiro, desenvolve sua plataforma com tecnologia e um modelo de negócios inovadores, ajudando os clientes na cobrança e negociação de valores em atraso. Ao utilizar essa plataforma da Recupere, os clientes protestam suas dívidas atrasadas sem burocracia, eletronicamente e sem custo, porque cobram apenas no sucesso, e aí aproveitam de um ambiente online para facilitar a renegociação e pagamento de suas dívidas protestadas. Então, Ivan e Felipe, bem-vindos ao nosso webinar de sexta-feira. Eu passo a palavra para vocês dois. Nós temos, este gravar está sendo gravado e será compartilhado com os demais que não puderam participar hoje.
Vocês têm em torno de 40 minutos, eu vou dar mais tempo para vocês, e não tem problema se vocês também passarem de tempo, o mais importante é a gente estar aqui para ouvir vocês e aprender com vocês, e depois, o tempo que sobrar, a gente vai abrir para perguntas e respostas dos nossos participantes, para que vocês também tenham feedback. E aí, com isso, nosso objetivo é encerrar o webinar antes do meio-dia, e caso a gente precise de mais tempo, a gente prorroga por mais 5, 10 minutos, tá legal? Então, eu passo a palavra para o Ivan. Vamos lá, obrigado, Su, obrigado pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que nós fizemos sobre fintech. Eu não estou vendo o chat, porque pelo sistema aqui eu não consigo visualizar. Então, se o Felipe for possível me interromper... Claro, gente. Ou fique à vontade também, se alguém quiser me interromper, porque a gente vai conversando e é um bate-papo, né? Vocês Com certeza. Estão vendo a apresentação? Está tudo certinho? Sim. Vamos lá. Sim. Então, aí fizemos essa apresentação não faz tanto tempo, interno para o escritório e também para alguns clientes, que mostra um panorama sobre o mercado de fintechs. Como o Aço falou, eu sou advogado, também sou contador, já trabalhei como diretor jurídico de uma fintech. Hoje a gente estrutura operações de fintech ou mesmo braços de crédito dentro de empresas, e o nosso foco vai ser justamente comentar sobre esse tipo de iniciativa, e tentar aí dividir com vocês as experiências que nós tivemos. Tá? Então, vamos lá. Por que primeiro um cenário, né, um panorama aí do cenário brasileiro. Se vocês notarem, a inflação no Brasil é um elemento extremamente importante, mesmo sendo ela prejudicial para a economia nacional, ela sempre oscilou demais e sempre foi extremamente agressiva com o mercado financeiro brasileiro. E isso exigiu desenvolvimento de skills, né, de habilidades dos brasileiros, tentar se organizar, de ter aí uma melhor organização da economia doméstica, ou mesmo dos profissionais que trabalham nesse mercado. A inflação sempre foi algo cruel com o brasileiro, mas nas dificuldades que o brasileiro aprendeu aí a tentar se organizar melhor para evitar danos maiores. E, de repente, como se pode ser notado, em 94, teve uma estabilidade financeira. Então, o brasileiro sofreu muito, mas, de repente, ele conseguiu, aí o cenário no mercado nacional melhorou demais para poder... O que trouxe aí a possibilidade de organização melhor aí da sua economia nacional, né? Mas, mesmo assim, surgiram diversas crises econômicas, tanto no Brasil quanto fora. Então, a gente destaca aí o Lehman Brothers, que foi... Ivan, desculpa só te cortar. Eu acho que a apresentação não está espelhando em modo apresentação. Isso, agora foi. Estava travado. Perfeito, pode continuar. Obrigado. Então, vamos colocar aqui, vamos tentar, então... Eu estava colocando como apresentação, mas vamos colocar desse jeito. Se tiver algum problema, depois vamos continuar. Então, eu mostrei inflação, então... e de agora as crises mundiais, né? Diversas crises nacionais também. Então, a gente destaca aqui a crise do Lehman Brothers, que muitas empresas quebraram, não só aqui no Brasil, mas também fora. Crises econômicas aqui no próprio Brasil, no próprio país. Então, assim, o que exigiu do brasileiro, mais uma vez, desenvolver, tentar aprimorar, tentar resolver o seu problema. Então, nas dificuldades que a gente aprende, né? E o mercado financeiro nacional, que eu destaco que eu fiz diversas fotos para poder ilustrar para vocês. Existem diversas empresas muito boas no Brasil, empresas grandes, empresas fortes, empresas estrangeiras que também têm um viés internacional, perdão, são multinacionais que estão no Brasil. Então, eu destaquei até em bancos que não existem mais porque foram comprados, e deixando o mercado financeiro brasileiro extremamente ainda mais forte, né? Até fiz questão de destacar aqui um grupo que está aqui do lado, que é o pessoal do Banco Garantia, que nada mais é o do Lehman, a equipe do Lehman, que hoje é um dos homens mais ricos do Brasil, e não foi à toa, porque ele é extremamente capaz, né? E é um pouco do que eu coloquei aqui. Então, a junção dessas características. Então, um mercado financeiro extremamente agressivo, de repente, uma instabilidade econômica, desemprego. Então,
notem, dificuldade com pontos negativos com pontos positivos, né? Janelas de oportunidade, sempre aparecendo janelas de oportunidade no mercado nacional, consolidação de empresas e profissionais altamente capacitados, como aí eu fiz questão de colocar a turma do Lehman, mostra que assim, o mercado financeiro brasileiro é algo muito moderno, capaz, sabe enfrentar dificuldades, sabe ingressar em crises e contornar todas as adversidades. Então, o mercado financeiro brasileiro, por mais que o nosso país tenha muito problema, é um destaque tanto aqui interno como externo também, como um mercado extremamente ágil, eficiente. Obviamente, estou comparando com os demais países do mundo, tem países, obviamente, um sistema financeiro até tão desenvolvido quanto, mas, assim, posso dizer sem problema nenhum que o Brasil tem aí um sistema financeiro extremamente capaz. E aí surgiram as fintechs. O que são as fintechs? Tem diversos tipos de fintechs. A primeira delas que a gente destaca é o crédito online, são os empréstimos online. E aí a gente tem alguns exemplos aí, como a Geru, a Lendico, a Moneyman, Creditas, Idefinance, tem várias, tanto brasileira quanto estrangeira, tá? Perdão. E como que funciona essa estrutura? Essa estrutura, eu coloquei, não sei se está em modo apresentação, vocês estão visualizando a apresentação agora ou voltou para a primeira página? Não, tá certo, Ivan, tá em crédito online, pode continuar. Ótimo, bacana, se não passar para frente vocês me avisam. Então, assim, como que funciona? Primeiramente, o cliente entra no site da empresa, acessa o site da empresa, que é uma fintech, e essa fintech para fazer empréstimo no Brasil, é possível desde que os juros sejam inferiores à lei de usura, que é a orientação da lei de usura, que é de 1% ao mês ou 12% ao ano. Então, uma empresa, uma limitada normal, é muito difícil ela fazer empréstimo, porque 1% ao mês, ela não é remuneratório, ela não dá lucratividade para a operação. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma parceria com a instituição financeira, porque a instituição financeira pode colocar uns juros acima de 1% ao mês. É uma exceção à lei de usura, né? Então, uma fintech faz uma parceria com a instituição financeira, na estrutura de correspondente bancário, e quem formaliza a operação é a instituição financeira. Então, a instituição financeira formaliza o crédito, então, empréstimo, com um cliente, por meio de uma CCB, um contrato de empréstimo, e endossa, ou seja, cede essa posição de crédito para a fintech, utilizando o dinheiro da fintech. Tá? Então, o banco não assume risco nenhum. Ele pega o dinheiro da fintech, empresta para o cliente dela e repassa o contrato, o crédito, né? Aquilo que formalizou o crédito para a fintech. Tá? Sai da operação e o cliente paga para a fintech as parcelas do empréstimo. Então, o spread bancário fica com a fintech. O que ganha a instituição financeira? Ela ganha um percentual, um FII, uma remuneração que o pessoal chama de Bank as a Service, né? Para formalizar esse tipo de operação. Se a fintech não tiver funding, originação de dinheiro, ela pode utilizar outros instrumentos, como a securitizadora financeira ou o FDIC, como eu coloquei aqui. Então, como o FDIC da própria fintech, fica tudo no mesmo grupo econômico. E a fintech consegue buscar dinheiro no mercado de capitais, por meio do FDIC, e jogar na operação dos seus clientes, utilizando a instituição financeira como um mero prestador de serviço. Tem um outro tipo de operação de crédito, que é a operação peer-to-peer, que é quando a fintech ela não possui o dinheiro, mas ela possui contato com pessoas que possuem dinheiro. Então, ela tem dois clientes. Ela tem o investidor, uma pessoa que tem dinheiro, e ela tem o cliente, uma pessoa que quer o dinheiro. Diretamente não pode. Como disse, a lei de usura proíbe. Então, como é que funciona? Entra a fintech e eles conectam um com o outro. Só que lembrando, ele não pode fazer um empréstimo porque ele não tem capacidade, que os juros tem que ser acima de 1%, tem que ser formalizado por uma instituição financeira. Então, como é que funciona? Entra uma instituição financeira, parceira da fintech, recebe o dinheiro do investidor e repassa para o cliente. Cede a posição, o contrato, para o investidor e o cliente paga diretamente para o investidor. E a fintech recebe só um FII, tá? Também pode ser aplicada as premissas do Banco Central da operação ativo vinculada, que está disposta na resolução 2921 de 2002. Tá?
Essa operação legalizada, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo a slide, né? Não está tendo problema nenhum em passar. Isso. Tá tudo certo. Show, então deu certo. Então, assim, só mostrando para vocês que existem dois tipos possíveis de estruturas para você fazer crédito, emprestar dinheiro legalizada pelo Banco Central, reconhecida pelo Banco Central, que você utiliza uma instituição financeira parceira e não necessariamente você precisa ser regulada pelo Banco Central. Nota-se que a fintech é uma limitada simples, pode ser, né? E ela executa toda essa operação de crédito usando o capital próprio ou capital de terceiros, nesse caso com a peer-to-peer, para poder formalizar o empréstimo. Tá? Recentemente, em 2018, o Banco Central, para poder fomentar, dar uma evolução para essa estrutura de correspondente bancário, introduziu dois novos tipos de instituições financeiras, que seria a SCD e a SEP. Então, é a Sociedade de Crédito Direto, que é a SCD, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, que nada mais é uma instituição financeira desburocratizada. Ela tem diversos pontos que não são necessários mais enviar para o Banco Central. Um dos pontos mais importantes é a exigência de capital mínimo. Ela só exige o capital mínimo de Central exige um pouquinho mais, ele tem liberdade para fazer isso, mas um pouquinho mais não vai ser o dobro, vai ser 20, 30, 50% no máximo. Então aí 1 milhão, 1,5 milhão, 1 milhão e 200, o que no mercado brasileiro não é muito. E se você pegar no mercado internacional com dólar batendo a 5 e pouco, quase 6 reais, é um valor muito pequeno. Tá? Então, como que funciona a estrutura? A estrutura é muito semelhante ao que eu coloquei anteriormente, mas sem a instituição financeira. A fintech é a instituição financeira e ela pode usar um FDIC para captar dinheiro, funding para operação, como está disposto aqui no desenho. Então, é uma relação direta, sem intermediários como o banco. Até um desenho comparativo dos dois. Nota-se aqui na direita que tem a instituição financeira formalizando a operação e na esquerda é uma relação direta, não tem mais instituição financeira. E a SEP, que é a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, nada mais é do que a mesma coisa, só que por uma relação peer-to-peer. Nota-se no desenho anterior, vou ter comparativo aqui, a fintech não estava ligada, no desenho da esquerda, nos fluxos financeiros, porque ela só era um conector entre investidor e entre a pessoa que tem o dinheiro com a pessoa que não tem o dinheiro, que quer o dinheiro, né? E a instituição financeira formaliza a operação. Nota-se na direita... Desculpa te cortar, eu acho que o slide travou no crédito online, no crédito direto. Tem problema, vamos lá, ver se foi agora, Felipe. Agora está no Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, agora. Foi para frente já. Slide 14, perfeito. Então, agora está comparativo entre as duas? Tá, para crédito online, você está só no cenário após resolução 4656. Bom, vamos lá, então vamos deixar desse jeito. Exato. Agora é o comparativo entre as duas, que um investidor, ele precisa de uma instituição financeira para formalizar, e na esquerda, nota-se que a fintech ela não tem fluxo financeiro nela, ela é comissionada só, ela não ganha spread, mas ela ganha uma comissão para conectar um investidor que possui o dinheiro com um cliente que quer o dinheiro. E na direita, a peer-to-peer, a instituição financeira que conecta as pessoas, tem fluxo financeiro passando por ela é uma instituição financeira ela é regulada pelo Banco Central e ela recebe o fluxo e não precisa mais da parceria com a instituição financeira, tá bom? Vamos lá, agora meios de pagamento, que é outro tipo de fintech, tá? Tem vários tipos, tem a PayPal, PayU, emissão de boleto, pagamento via QR Code, pagamento via cartão de crédito, o mobile. São diversas formas de efetuar pagamentos, tá? E como que funciona? Eu vou mostrar o fluxo passo a passo. Felipe, a tela tá branca agora? Não, tá em meio de pagamento, operação pós-paga. Não, essa mesmo. Vamos lá. Como que funciona?
A pessoa, especialmente no meio de pagamento, existem diversas formas, existem 3 business, né? O cartão de crédito, que é a operação pós-paga, então você gasta e no final você paga um boleto. Tem a operação pré-paga, que você deposita o dinheiro numa conta e aí você gasta, limitado ao valor que você possui nessa conta. E essa conta é uma conta pré-paga, que é interessante, é uma conta de pagamento, que é muito semelhante a uma conta bancária normal. Ela possui algumas características simples, nada muito complexa, de que difere de uma conta bancária normal, como se tem um banco múltiplo. Só uma característica, ela não tem um FGC, que é o Fundo Garantidor do Banco Central, ela não exige uma agência física, são coisas que, assim, comparativamente, quem usa uma conta bancária, o fluxo é muito semelhante. E a adquirência, o que é adquirência? Adquirência são as maquininhas, né? Quando você passa o cartão de crédito, essas maquininhas você utiliza para poder formalizar a operação. Bom, sabendo disso, a gente destacou aqui a operação pós-paga, que é do cartão de crédito. Como funciona? Está ali a consumidora, ela vai até a loja, ela quer pagar no cartão de crédito, e aí ela usa um meio de pagamento, uma estrutura de pagamento via cartão, que é o cartão de crédito. Então, o que ela faz? Tá, só explicando a estrutura do cartão. O cartão, ela tem o cartão emitido, o plástico, que é fiscalizado, é um contrato de arranjo de pagamento pelas bandeiras. As bandeiras fiscalizam a operação e chancelam se ela tem o ok, se está amparada pela legislação brasileira. Essa é uma forma que o Banco Central encontrou de não ficar fiscalizando ele, instituição de pagamento por instituição de pagamento. Então, ela terceirizou essa fiscalização para as bandeiras. Quando eu digo bandeira, é a Visa, Master, Diners, Amex, são elas que fiscalizam em nome do Banco Central. Se o Banco Central, que faz uma fiscalização mais macro, ela fiscaliza tanto a bandeira e alguma coisa nas instituições de pagamento, ela, obviamente, ela tem o poder aí de polícia, de aplicar multa, aplicar sanções, tanto na bandeira quanto na fintech. Mas vamos lá. Então, a fintech emitiu plástico para aquela consumidora. Então, como é que funciona? A consumidora vai pagar no final do mês. Vai pagar lá o valor do que ela comprou, lá, R$100 que ela comprou ali nessa loja. E a fintech vai repassar para o lojista em 60 dias, algumas até 90 dias. Nota-se que não teve empréstimo. A consumidora pagou no final do mês e a fintech repassou o dinheiro para o lojista em 60, 90 dias. Né? Não há empréstimo. Ela só teve um repasse. Tá? Essa é a operação. E a bandeira fiscaliza. Só que aí você fala assim, mas Ivan, aonde entra o empréstimo? Vamos supor que a consumidora ela não tem o dinheiro para pagar os R$100. Ela quer parcelar essa dívida, ela quer entrar no famoso rotativo. Tá? Ela paga o mínimo para a fintech, perdão. A fintech formaliza um empréstimo com emissão financeira, então ela recebe o valor total desse dinheiro, então os R$100, tá? A pessoa pagou, vamos supor que ela 10 de R$10, né? Ela pagou a primeira de R$10, pagou o mínimo, a emissão de pagamento tem uma cláusula mandato, ou seja, praticamente uma procuração para formalizar um contrato de empréstimo em nome da cliente com a emissão financeira, e a emissão financeira recebe esses R$10 e o fluxo, né? Recebe o cash flow aí dessa consumidora e dá para a fintech, para uma fintech de meio de pagamento, os R$100 para ele, deu dinheiro, para ele repassar para o lojista. Por isso que o juros de cartão de crédito é tão alto. Porque existe um contrato com uma fintech e não existe uma análise de risco tão apurada, não fez uma análise de risco dessa consumidora em si, foi uma análise de risco aleatória, foi ampla, e como ela não foi feita a caso, é por isso que o juros de cartão de crédito é tão exorbitante no Brasil. Tá? Então, nada mais é do que o rotativo, é um empréstimo. Tá? Vamos lá. E até ilustrei aqui o caso Vocês estão vendo a operação do Banco Neon? Agora está no pagamento instantâneo, Ivan. Agora sim. Agora sim. Boa, vamos ver se. Vamos lá. Como que funciona o caso do Banco Neon? Só para ilustrar para vocês. O Neon, ele tinha 2 empresas. Uma é uma instituição de pagamento e existia o Banco Potencial, que não era da instituição de pagamento. Mas a operação do Neon ficou tão forte que o Banco Potencial mudou o nome dele para Banco Neon.
Tá? E aí o que aconteceu? O Banco Neon tinha um problema muito sério institucional, ele tinha problemas regulatórios. E aí o Banco Central impediu a operação do Banco Neon e não da instituição de pagamento, sabendo que são duas instituições separadas. Então a pessoa não conseguia fazer o rotativo, entendeu? Não conseguia fazer um empréstimo. Então isso ocorreu numa sexta-feira, mas numa segunda-feira a instituição de pagamento Neon substituiu pelo Banco Votorantim. E aí hoje está funcionando perfeitamente. Isso por que eu destaco isso? Porque depois que o Banco Neon, o antigo Banco Potencial saiu, o Votorantim entrou na operação e hoje está rodando super bem. Tanto que o Banco Votorantim comprou até uma participação no Neon e hoje a parceria está super forte. Mas o que eu destaco aqui para vocês é a independência. O Banco Neon, antigo Banco Potencial, não tinha qualquer relação, tinha relação de parceria, né? Mas não tinha qualquer relação societária com a instituição de pagamento. E quando teve o bloqueio, a interdição do Banco Central, ela não foi na instituição de pagamento, ela foi direto no banco. Isso é uma curiosidade, só trazendo para vocês por que a operação teve uma interdição do Banco Central e mais ainda continua a operação. Porque não foi na instituição de pagamento, mas sim foi no banco, beleza? E pagamento instantâneo, eu trouxe aqui um pagamento instantâneo só de curiosidade, tá? Existem diversas operações de instituição de pagamento no Brasil. O Banco Central está para lançar a operação por ele, passando pela liquidação dele, mas já existe a RappiPay, já existe outras operações, o Uber vai lançar o dele também, mas eu destaco também as estrangeiras que estão bem interessadas no Brasil, como o WeChat, Taobao, a UP, que é indiana. Os asiáticos aí são bem na frente e estão de olho no mercado brasileiro, porque é um mercado muito grande também, tá? E como é que funciona? Aqui é um desenho do próprio Banco Central e é um pouco do que vai sair em breve, né? O Banco Central vai liquidar a operação. Então, se eu tenho um sistema, por exemplo, da Rappi e transfiro para o Felipe, que tem um sistema, vamos supor, da WeChat. Essa transferência vai ocorrer e no meio vai estar aqui o Banco Central certificando, ratificando, liquidando a operação. Então, é interessante porque a fiscalização do Banco Central não vai ser indireta, como, por exemplo, no cartão de crédito. Vai ser direta, ele vai estar operando no próprio sistema. Tá. Dar continuidade. Isso aqui é uma curiosidade, assim, uma imagem triste, mas que eu acho que muito interessante, até onde a gente pode chegar. Isso aqui tá um coitado, um mendigo, ele tem um QR Code no meio e ele não recebe mais a esmola em espécie, ele recebe em transferências online. Então isso é muito, assim, a situação dele não é legal, mas para ele é excelente porque ele agora está no sistema financeiro. Ele pode pedir até empréstimo, porque dá para prever o quanto ele recebe, por incrível que pareça, de esmola. Então algo extremamente interessante, porque esse cara estava totalmente fora do mercado financeiro, agora ele pode ingressar no mercado financeiro, ele tem previsibilidade, ele tem acesso a instrumentos de pagamento, e aí? Como ilustra, ele está recebendo dinheiro por QR Code, que é sensacional. Então, assim, a tecnologia trazendo pessoas que estavam fora do mercado para o mercado. Então, isso aí é algo que é sensacional, que vai acontecer. A gente está acreditando que muito vai acontecer no Brasil em breve, porque o custo é muito mais baixo, né? E aí uma coisa que a gente colocou que é bem interessante são as relações. Por exemplo, eu não coloquei câmbio online, mas dá também para fazer a operação de cambial usando a tecnologia. Mas dá para poder conciliar tipos de tecnologias, como meio de pagamento e câmbio online. Então, quando você vai fazer uma compra internacional, pagamento instantâneo e câmbio online. Então, quando você vai, por exemplo, para a China, onde os pagamentos são todos, já praticamente todos em pagamento instantâneo, dá para fazer o câmbio utilizando um aplicativo no Brasil, por exemplo. Meio de pagamento e empréstimo, ou seja, você não tem dinheiro, mas você consegue comprar algo usando empréstimo. Então, essas correlações de tecnologia é algo que a gente entende que vai acontecer. E aí, uma coisa que eu achei extremamente interessante e que está acontecendo são, assim, a gente colocou aqui as diversas fintechs que tem no Brasil. Então, a atualização em 6 de 2019, acho que foi a última, já tem 529 fintechs no Brasil. E o que a gente destaca são as relações.
entre as empresas. Então, por exemplo, a gente vê que, como é que na esquerda, a TIM já tem a TIMPay, a Unidas, que é uma empresa de locação de veículos, e no final vende o veículo usado, né? Já tem a fintech dela para poder financiar a operação. A Vitacom, que é uma construtora, já também capta dinheiro via peer-to-peer para financiar suas obras. A Via Varejo montou a Banqui, que é um banco que está super bem. Até hoje eu li uma notícia que provavelmente será o próximo unicórnio. O Santander, quando comprou a GetNet, Banco ABC, que está desenvolvendo diversas plataformas para dar o Open Banking ou o pagamento instantâneo para os seus clientes. Até um white label, né? Então, se eu quiser, por exemplo, eu sou uma empresa como a Gerdau, a coisa aqui embaixo, e eu quiser colocar, por exemplo, ter minha estrutura online de crédito, financiar o meu cliente, eu posso contratar os sistemas que fazem isso para mim. Então, eu monto meu próprio banco sem a necessidade de ser regulado. Ou, se eu quiser ser regulado, eu posso aplicar para ser uma SCD ou uma SEP. Tá? E por isso, então, a gente entende que diversas novas instituições financeiras ou estruturas de crédito, como o correspondente bancário, vão surgir no mercado. Então, é interessantíssimo que, em breve, eu entendo que não vão ficar consolidados as operações de crédito na mão de poucos bancos, como acontece no Brasil. Óbvio que os bancos estão buscando aí inovar também, trazer novas soluções, como Itaú, Bradesco, aqui em cima a gente colocou InovaBra, o Cubo do Itaú, mas a gente entende que vão surgir outras estruturas robustas ou pequenas que vão oferecer crédito no país. E por que é interessante para dizer nesse grupo? Existe oportunidade. Montar braço de crédito dentro das empresas vai acontecer, como eu estou mostrando aqui. E oferecer crédito é algo extremamente interessante, porque você fomenta a sua operação, as suas vendas, aquece a economia, mas, ao mesmo tempo, ela também acarreta pontos que vale a atenção, como, por exemplo, oferecer crédito é fácil, só que o devedor tem que pagar. E aí a gente também se preocupa muito com a inadimplência. E é algo que, assim, que também está no radar, o desenvolvimento de tecnologias de cobrança online para poder fomentar e auxiliar essas novas tecnologias, que aí entra o Felipe. Felipe tem aí uma empresa super interessante, no qual ele é CEO, que desenvolveu uma plataforma de cobrança online, que ele vai detalhar agora, que vale a pena também ser mencionado, justamente para auxiliar o fomento do crédito e ampliação do crédito, que é uma realidade, mas também auxiliar na busca da recuperação desse dinheiro. Então, Felipe, eu passo a palavra, agradeço aqui, deixa eu só fechar isso, acabar aqui o compartilhamento. Bem lembrado, exatamente. Obrigado, gente, agradeço a atenção e, Felipe, passo a palavra. Um abraço. Obrigada, continue aí com a gente, Ivan. Estou aqui. Bom, acho que isso, já vou começar aqui direto a minha apresentação. Primeiro, de novo, queria agradecer Su mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de apresentar um pouco do contexto, do Ivan também, de trazer um pouco desse panorama jurídico do que está acontecendo no mundo das fintechs do Brasil. É uma área fascinante. O Ivan é nosso advogado também, então foi interessante trazer essa perspectiva também de quem presta os serviços na área e ver para onde está indo o mercado. Mas acho que o que nós podemos trazer aqui, pelo menos do nosso lado aqui da Recupere, que é interessante trazer para a discussão e talvez não seja tão comum, é fazer essa dualidade entre a parte teórica técnica, então a gente vê com a regulamentação, como o Ivo falou, são as tendências do mercado, e para onde está indo na prática. E acho que ficou bastante claro, e até eu falo aqui para o grupo, quando estávamos discutindo isso com a Su, o contexto e qual assunto que seria para esse evento. A ideia foi trazer um pouco do que está de mais moderno acontecendo no setor de inovação no âmbito de crédito. Então, claro, a gente conhece, como vocês podem ter visto no último slide, muitas dessas empresas que trabalham com crédito. Então, as fintechs mais tradicionais que têm o quê? Um ambiente muito mais sofisticado e consolidado de empresas. Então, hoje, Felipe, realmente... com licença, você acha que a gente consegue te ver ou você já quer ir para a apresentação? Claro, para que a gente não está te vendo. A gente não está te vendo. Perfeito. Questões tecnológicas. Eu já vou até espelhar aqui o começo da minha apresentação. Ela decidir, claro, né? Hoje, realmente, aqui.
o Teams não está no melhor dos mundos. Acho que vocês conseguem ver agora, correto? Isso. Você quer ligar o seu vídeo? Ele estava ligado, acho que ele tira quando eu ligo a apresentação. Ah, tá bom, entendi. Perfeito. Depois você volta, tá bom. Pode Depois eu continuar. volto, sem problema. Mas, como a gente estava conversando, realmente acho interessante trazer essa parte prática de onde estão as tendências mais modernas desse setor. Então, assim, como eu falei, temos várias fintechs do setor de crédito que estão trabalhando como o Ivo muito bem colocou, várias estruturas de fomento e de concessão de crédito, mas o Brasil, a gente sabe que não basta conceder o crédito. A gente tem uma inadimplência muito alta e essa perna da concessão do crédito muitas vezes fica como um pensamento posterior. Primeiro eu consigo o crédito, crio a estrutura, depois eu vejo como eu lido com a inadimplência. Isso, infelizmente, especialmente com o Covid, mudou. Então, as empresas hoje realmente estão se preocupando mais com a questão da inadimplência, a recuperação é muito importante, que infelizmente a gente sabe que um mês pior, em que tem um pagamento reduzido, você tem um impacto muito significativo na empresa. Então, realmente, isso não é, obviamente, limitado às fintechs, qualquer empresa sofre com um fluxo de caixa limitado. Então, tal como no crédito as fintechs revolucionaram, agora também na cobrança, que faz parte desse ciclo de crédito e recuperação, como fazer essa evolução. E a Recupere tem sido um case de sucesso muito interessante. Como eu falei, temos várias opções no mercado, mas acho que a Recupere espelha muito bem essa ideia de inovação, de trazer novas ideias para os produtos que vão ser utilizados na regra de cobrança, para justamente apoiar essas operações de crédito. Então, realmente, sem uma regra de negócio bem consolidada, que faz uso das diversas ferramentas de cobrança, as empresas realmente têm um limitador significativo nos seus negócios, tá? Então, um pouco como está o mercado de cobrança hoje, tá? Isso, aliás, cada mês fica pior a situação, infelizmente, a gente está no meio de uma pandemia, já vínhamos de uma situação um pouco complicada, então o Brasil tradicionalmente tem uma parte grande da população com inadimplência. Então, alguns estudos indicam, por exemplo, mais de 50% da população endividada. A gente tem um estudo recente, o mercado anual de cobrança de dívidas estressadas é de R$1 trilhão. Então, realmente, são figuras que chamam muito a atenção pela quantidade de pessoas, em primeiro ponto, que estão em situação de crédito de alguma maneira estressada, e também a natureza dessas dívidas. Mais da metade são com instituições financeiras, o que afeta diretamente o mercado de fintechs. Então, vocês teve um momento de boom e expansão e democratização de serviços de crédito, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento proporcional da inadimplência. E com o Covid, obviamente, isso só tem piorado por, enfim, questões relacionadas à pandemia e às restrições econômicas, né? Então, como eu falei, isso realmente causa um problema potencialmente muito sério para as empresas. Então, desde redução do faturamento, o planejamento fica absolutamente comprometido e o fluxo de caixa do dia a dia também. Então, nesse contexto, como que a gente pode ajudar o nosso cliente? Hoje na Recupere, a gente tem um approach triplo sobre como lidar com a inadimplência. Acho que isso é um modelo que faz muito sentido de modo geral. Acho que vou falar da Recupere, claro, mas isso tentando tirar regras que são aplicáveis a todo o setor. A gente tem, dentro de uma regra de cobrança, uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para que você possa reaver o valor emprestado. Isso, obviamente, também inclui outros instrumentos, como duplicatas, enfim, que não são necessariamente crédito, mas podem estar inadimplidos também. Então, qual que é a ideia de uma fintech nesse setor? Bom, primeiro, como que a gente pode explorar as opções de cobrança de uma maneira simples, fácil e num método de negócios que faça sentido para o cliente? E como eu falei no começo, a gente tem clientes de diferentes níveis de sofisticação. Desde uma empresa que nunca teve cobrança, até uma empresa maior que tem uma série de ferramentas já utilizando e o que ela vai querer é ser uma melhora do seu procedimento interno. Então, uma das opções que a gente desenvolveu, pelo menos na Recupere, foi tentar democratizar o uso do cartório de protesto. Então, é uma ferramenta que tradicionalmente existe no Brasil, é uma cobrança assertiva, que antes da própria execução judicial, é a mais poderosa que a gente pode fazer mão e o uso desse instrumento no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma série de dificuldades quando você vai usar fora de um contexto da Recupere, por exemplo. Você tem custo, você tem burocracia. Então, a ideia foi criar uma plataforma em que as empresas que estão sofrendo com inadimplência pudessem pilotar e ter acesso ao melhor, enfim, do mundo de recuperação de crédito,
minimizando ao máximo as dificuldades de custo, de burocracia, de entender basicamente a legislação. Eu e a Su já trabalham há muitos anos juntos, né? A gente trabalhou juntos no Tosini Freire há muitos anos também, e como advogado a gente sempre brincava, às vezes, societária, enfim, investimento, mas quando você chegava num campo talvez um pouco mais exótico, como é a cobrança e a regulamentação de protesto, você vai para um direito cartorário que não é algo simples, né? O direito notarial é complexo, as pessoas não são necessariamente familiarizadas com isso, então é muito importante fazer essa ponte entre o cliente e essa ferramenta que é poderosa, mas que pela maneira como ela está estruturada, ela tem alguns limites. Se por um lado a gente fornece esse punch, digamos assim, para que o pessoal tenha uma ferramenta mais poderosa no seu cinto de ferramentas, a gente também providencia um outro lado, para que o devedor se sinta confortável em se aproximar ao credor e ter uma possibilidade de renegociação da dívida. E acho que isso é o cerne da recuperação no Brasil. O brasileiro, apesar de dever muito, via de regra quer quitar a dívida. Então, muitos dos nossos clientes, por exemplo, tiveram uma recuperação aumentada porque com a ajuda enviada agora no meio do Covid, muitas famílias preferiram utilizar esse valor para tentar, de alguma maneira, renegociar suas dívidas. Claro que a gente sabe que quando alguém é protestado, ele sofre uma série de restrições ao mercado de crédito. Então, muitas vezes, a pessoa, até pequenas empresas, especialmente, precisam desse dinheiro, estão sofrendo, mas por estarem protestadas ou negativadas, elas não vão ter acesso ao mercado de crédito. E não tendo mais esse acesso, fica um pouco daquele ovo e a galinha, eu quero te pagar, mas para eu te pagar eu tenho que ter acesso ao crédito, se eu não te pagar, eu nunca vou ter acesso ao crédito. Então, ficava um pouco assim, a cobrança pela cobrança. A ideia da Recupere foi resolver isso, possibilitando que você tenha não só uma ferramenta de cobrança, então você vem desde notificação, negativação e protesto, então na esfera administrativa, mas também a renegociação. Então, hoje, o nosso cliente ele pode assertivamente cobrar, então manda a sua dívida para protesto. A fintech, por exemplo, tem uma base que está crescendo de inadimplência, notou que existe um prejuízo e que vale a pena fazer essa cobrança, ela realiza o protesto, por exemplo, mas também permite a renegociação dessa dívida em pagamentos alternativos para os seus devedores. E nesse momento entra a Recupere, não só possibilitando a cobrança em si, mas a renegociação, esse ambiente de renegociação. E, claro, como toda boa fintech, você tem a ideia de possibilitar o quê? Facilidades. E entre elas são os meios de pagamento. Então, como o Ivan muito bem falou, a gente tem vários tipos de meios de pagamento no Brasil. No nosso caso exclusivo aqui da Recupere, a gente começou nesse mundo de meios de pagamento com a emissão de boletos. Hoje também está gerenciando conta, tem uma série de projetos vindo aqui com novos produtos, porque a ideia realmente é que o cliente tenha em uma parada só um portfólio de produtos que ele possa usar na sua cobrança. Então, trazendo um pouco de regra geral aqui, extraindo um pouco da nossa experiência, o cliente ele quer poder cobrar os seus devedores e ter uma ferramenta poderosa, então, protesto, por exemplo, é algo bastante atraente, mas ele também não quer deixar o devedor numa situação que ele não tenha saída. E quanto mais fácil for o pagamento para o devedor, e quanto mais fácil e mais inclusivo for esse instrumento, maior a chance de recebimento. E, claro, sempre automatizando tudo. Então, a ideia realmente é que você tenha uma equipe enxuta e use a ferramenta que a Recupere criou, por exemplo, para ter uma cobrança com inteligência. Tá? Como eu falei, hoje a gente atua no Brasil inteiro. Qual que é a importância disso? Você vê picos, claro, de atividade econômica, então, obviamente, São Paulo concentra a maioria das fintechs, mas você também tem visto, a gente também tem visto uma expansão desse mercado. Então, estados que não são tradicionalmente conhecidos, talvez, pelo setor de fintechs, mas tem players muito grandes. Nós temos clientes desde o Rio Grande do Sul até o Pará, e que tem todo o procedimento de cobrança estabelecido. Então, você vê que há uma democratização do mercado de crédito, também acompanhado de uma evolução no mercado de cobrança. E, de novo, as empresas têm cada vez mais procurado outras ferramentas que possibilitem a cobrança. Então, o protesto sempre existiu, mas o seu acesso é limitado. O mundo das fintechs vem o quê? Para democratizar isso, de novo, expandir esse acesso de uma maneira que seja simples e fácil para os clientes. E no caso especificamente, aí é sempre interessante trazer um pouco das vantagens. Como eu falei, o mundo das fintechs vem para facilitar o crédito. Como o Ivan falou, o Brasil tradicionalmente tinha grandes instituições financeiras. Hoje a gente tem um mercado muito mais complexo, com muitos players e com diversas opções. O mercado da cobrança vai ser a mesma coisa. Antigamente a gente só tinha o cartório de protesto. Os birôs de crédito vieram ao Brasil, ou foram criados aqui,
e possibilitaram a negativação e o cadastro positivo ou negativo, né? Então, você tem essas opções de controle de crédito, mas hoje, além disso, você também tem ferramentas que exploram essas opções de uma maneira mais inteligente, como é a Recupere. Então, hoje você pode usar o protesto de uma maneira mais barata e menos burocrática e mais simples, mas que também gera consequências como a negativação. Então, você acaba, num novo modelo de negócios, não tendo a necessidade de contratar vários serviços. Então, pensem hoje uma fintech, ela faz enfim, está cedendo crédito e ela começa a ter uma taxa de inadimplência complicada. Como que eu vou lidar com isso? Minha parte de crédito está muito bem estabelecida, eu preciso de uma área equivalente no setor de cobrança. E ela vai analisar a sua regra de negócio e ver quais tipos de ferramenta fazem sentido para o devedor dela. Então, muitos, por exemplo, trabalham com robocall, com ligação automática. Quem aqui nunca recebeu uma ligação pedindo cobrança de alguém que não era você? Eu espero que não era você, que não fosse você. Mas que existe essa cobrança com uma eficiência talvez limitada. Muitos também colocam, como eu falei, uma cartinha via correio, talvez uma notificação extrajudicial. São diversas opções até chegar no protesto ou execução judicial, inclusive após o protesto. Então, essa criação dessa regra de cobrança e de que maneira a empresa vai lidar depende muito também do seu setor e do seu tipo de cliente. Então, realmente é fascinante você ver como as empresas estão analisando o mercado e vendo para onde está indo. Hoje, a tendência, pelo menos a nossa experiência, é que as empresas paulatinamente investam mais em ferramentas mais assertivas, como o protesto, por exemplo, porque com o aumento da inadimplência, naturalmente, paga mais quem tem uma ferramenta mais assertiva e mais agressiva. Ao mesmo tempo que você traz facilidades. Então, hoje, a nossa experiência, os clientes têm se beneficiado muito de, por exemplo, parcelar no cartão a dívida. O brasileiro adora pagar no cartão. Você tem uma dívida que talvez não fosse pagável inteiramente de uma vez, então o credor não tem essa capacidade de negociação individual, o devedor quer pagar e não tem esse valor, mas se você parcela, por exemplo, pode ser o meio do caminho. E dessa maneira você acaba trazendo o devedor primeiro de volta à mesa de negociação, o que é muito importante. A cobrança, o mais sério é você perder o devedor, então já é, claro, um procedimento agressivo, você vai ter um certo confronto, claramente, mas se você conseguir fazer de uma maneira que o devedor entenda que está sendo ajudado, é muito positivo. E claro que a gente consegue algumas vantagens por causa disso. No caso da Recupere especificamente, como a gente falou, trabalhamos o sucesso da cobrança, mais um pouco da ideia das fintechs. A ideia é revolucionar o mercado. No caso da cobrança, um dos paradigmas que as empresas utilizavam era sempre o que? A cobrança quando o serviço é prestado. Então, se eu mando uma cartinha, eu pago pelo envio da cartinha. Se eu mando SMS, eu pago pelo envio do SMS. As empresas começam a inovar nessa área pensando em métodos alternativos de cobrança. No nosso caso, a gente entende que é mais justo a cobrança no sucesso, porque aí é o interesse da Recupere, dos cartórios e do cliente que a dívida seja recuperada. Né? E como eu falei, a renegociação também é muito importante, porque ela cai naquele ciclo ou virtuoso ou vicioso, digamos assim, de pagamento de valores. Claro que a gente quer que o devedor seja capaz de quitar a sua dívida, então a gente cai aqui no fluxo. O credor cria uma métrica de renegociação, o devedor é notificado de que existe essa métrica de renegociação, acessa a plataforma criada especificamente para ele e aceita um meio de pagamento e uma oferta com as métricas de renegociação, e aí, no melhor dos mundos, ele consegue pagar parcelado, por exemplo, paga os seus boletos, está livre da dívida. A gente sabe que isso nem sempre é uma realidade, então os sistemas sempre se preparam para o worst case scenario. Nesse caso, o devedor não faz o pagamento incompleto da renegociação, o próprio sistema já volta para o protesto, o valor líquido. Então, dessa maneira, você tem uma cobertura dos credores, então o credor se sente confortável em utilizar essa ferramenta, e o devedor, apesar de ter essas facilitações de um ambiente específico, métricas específicas e facilidades no pagamento, ele também não está livre da cobrança, ele está ainda dentro de um ambiente, de um contexto de renegociação que tem que ser respeitado. Então, de novo, no Brasil é muito assim, de quão forte você puxa a corda na cobrança. E, de novo, isso varia muito do tipo de fintech, do tipo de cliente que está sendo protestado ou renegociado a dívida. Então, essas variações são muito importantes para você criar um perfil. É muito comum, a gente está tendo, inclusive, essa semana,
finalizando um evento grande de cobrança no Brasil, e o pessoal sempre pergunta, olha, mas como que a gente define, nesse novo contexto agora, de inovação, de empresas de cobrança, a melhor maneira de fazer a cobrança? E é um pouco de resposta de advogado, depende. Porque realmente depende, você precisa entender o perfil do seu cliente, em quais estados você atua, qual o tipo de dívida, porque realmente o Brasil é um país muito grande, muito diverso, então esse tipo de avaliação é muito relevante. Tá? E claro, como parte do nosso portfólio de produtos, cada vez mais produtos financeiros como meio de pagamento. Então, enfim, a gente trabalha muito com boleto hoje, é uma parte forte da cultura brasileira, está avaliando também outras opções como o Pix, agora que está vindo ao mercado, gestão de contas, enfim, são produtos financeiros que vêm, no nosso caso, um contexto um pouco diferente. Eles vêm como parte de toda uma estratégia de cobrança que equivale, ou deveria equivaler dentro de uma empresa, à sua estrutura de crédito. Então, realmente é uma maneira um pouco inovadora de verificar um setor que muitas vezes fica negligenciado com um afterthought. Ah, meu Deus, agora tem inadimplência, o que eu faço? Hoje no Brasil, o mercado, como falamos várias vezes do crédito, é sofisticado, ele está muito mais amadurecido, então ele exige das empresas hoje essa avaliação. O que significa na prática? As empresas já sabem criar seus braços financeiros, o Ivan trabalha com isso agressivamente, então são muitas empresas criando seu braço financeiro, ou comprando fintechs, ou criando dentro mesmo, mas hoje também ninguém só foca no crédito. Qual estrutura eu vou utilizar, como eu vou conseguir o dinheiro? Uma preocupação constante é como eu vou manter esse dinheiro e ter a segurança de que a cobrança vai existir quando houver inadimplência. Então, isso realmente mostra uma evolução no mercado brasileiro. Nosso crescimento, por exemplo, esse ano tem sido um reflexo disso, crescimento basicamente exponencial durante o ano, mesmo na pandemia, porque a gente vê que as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso. São várias preocupações no ano, a gente sabe bem, desde mudança de regulamentação de privacidade, aumento de inadimplência, Covid, N variações, mas a cobrança especificamente não tem sido algo mais leviano. O pessoal leva a sério, entende a importância e vê a necessidade de um novo tipo de postura nesse setor, mais madura, que entende que a importância da recuperação e da cobrança é equivalente ao crédito. Então, de fato, tem sido uma experiência bastante enriquecedora e interessante de ver como o mercado cresce e evolui rapidamente. Gente, acho que por enquanto seria... Não sei se vocês têm alguma dúvida, deixa eu parar aqui o meu espelhamento. Perfeito, Felipe, sim. Aí você poderia tirar sua apresentação, a gente poder... Ixi. E aí, acho que o Ivan também poderia deixar o vídeo ligado. Claro. Tá? Uhum. Bom, gente, ótimo conteúdo, e a gente tem alguns minutinhos, mas não tem problema, porque a gente realmente queria ouvir vocês. Eu até vou ligar também meu vídeo aqui. Vamos aproveitar aqui para fazer uma pergunta, que acho que isso é mais uma questão operacional. Por exemplo, só para entender como é que funciona a Recupere. Que tipo de clientes que utilizam o serviço de vocês? Indústria, fintechs, outras fintechs que dão crédito, no caso, tá? Os bancos, enfim, acho que você pode explicar um pouco, acho que todo mundo vai querer entender um pouco isso. E também essas despesas de protesto, quem que absorve essa despesa de início, assim, para ter o sucesso, primeiro tem que ter algum tipo de despesas, você pode explicar um pouquinho. E então, acho que é basicamente isso, a primeira coisa que a gente queria entender, tá? Não, excelentes perguntas. Primeiro, o tipo de cliente, isso é outra pergunta que eu sempre falo, a resposta ela muda todo dia, né? Felizmente, o crescimento tem sido muito, muito acelerado nesses últimos meses, esse último ano, de modo geral. Então, hoje, nosso grande mercado é justamente com as fintechs, então, as fintechs nos amam, é muito legal conversar com o pessoal que está pensando primeiro no crédito e agora está lidando com a cobrança e desenvolver essa parceria. Então, realmente... fintechs, especialmente, tem muita facilidade de primeiro entender a importância da cobrança, e acho que isso talvez seja o mais interessante. Cobrança sempre existiu no Brasil, mas não com uma mentalidade que outros setores, como o crédito, por exemplo, especificamente a concessão de crédito, já tem no Brasil. Então, hoje o pessoal está entendendo essa necessidade e, claro, empresas mais modernas, como os fintechs costumam ser, têm mais facilidade. Então, realmente, hoje, fintechs nos procuram muito, banco digital, muitos fundos, então, FDICs direto, realmente,
tanto as gestoras quanto os próprios fundos nos procuram muito. Instituições bancárias maiores também, financeiras, usam bastante, porque você fazer a cobrança de crédito via CCB, por exemplo, ela é mais próxima da realidade dessas empresas. Além disso, a gente trabalha muito com indústria, então assim, a gente sai um pouco do mundo das fintechs e vai um pouco para a questão de duplicatas, enfim, tanto de serviço quanto mercantis e outros títulos, né? Hoje a Recupere trabalha com quase a grande maioria dos títulos, alguns por força legal a gente não pode fazer processo eletrônico, mas a grande maioria a gente pode. Então os principais são duplicatas e cédulas bancárias. Isso representa mais de 90% do nosso mercado, que é o que tem crescido mais. Então é interessante ver, como eu falei, as empresas, especialmente do ramo financeiro, dando essa importância. Por isso a gente quis usar esse tema nessa apresentação com você, Su, porque é algo que muitas vezes o pessoal não pensa, mas é cobrança, como é que funciona? E tem sido um mercado que está crescendo de uma maneira fantástica. Tá? Com certeza. Pessoal, a gente está ao meio-dia, mas eu vou pedir para a gente ficar mais uns 5 minutinhos, porque vou endereçar uma pergunta para o Ivan e vou pedir para os dois fazerem considerações finais, que eu vou também levantar algumas questões. Então, Ivan, eu queria ouvir um pouco de você. É muito bom o conteúdo, tá, que você compartilhou com a gente. Realmente, isso abriu nossa cabeça. Principalmente hoje, nós temos representantes da nossa comunidade, da comunidade coreana. Você sabe que tem uma comunidade muito forte aí no setor da moda, que inclusive pega uma linha de produção bem grande, desde importação, tecido, confecção, varejo, atacado, enfim. E você consegue imaginar a quantidade aí de dívida que o pessoal tem para receber. E isso é importante, até porque eles precisam sanear essa parte para continuar fazendo comércio, tá? Então, assim, eu gostaria de ouvir de você, assim, esse ambiente regulatório é seguro? Principalmente porque as fintechs oferecem soluções inovadoras, mas os comerciantes, geralmente, eles são um pouco receosos de usar esse serviço. Por isso que eles acabam deixando dinheiro no banco, mesmo que talvez não seja a melhor opção. Então, eu gostaria de ouvir, assim, do ponto de vista regulatório, para os comerciantes recorrerem a esse tipo de serviço da Recupere, enfim, você dá uma segurança jurídica para o pessoal, por favor. Não, excelente sua pergunta, a sua ponderação foi extremamente interessante. A gente coloca assim, Bradesco, que todo mundo sabe que o Bradesco, Itaú, os grandes bancos... É mais por uma questão de segurança, tá? Exato, segurança exato. E falta de conhecimento, às vezes. O que eu acho que é interessante, Su, e é super interessante seu ponto, porque a gente conhece, então, os grandes bancos e a gente tem confiança porque são instituições já com histórico antigo e já tem aí um nome no mercado, mas, assim, as fintechs, o que a gente tem visto é que ela tem oferecido soluções muito mais inovadoras, muito mais assertivas, mais baratas. Então, o que eu acho que, assim, por diligência, o que se pode fazer é analisar. Muitas das fintechs estão estruturadas, como eu coloquei, como correspondente bancário. Se elas estiverem como correspondente bancário e existe uma instituição financeira plugada nela, obviamente, o correspondente bancário tem que ter uma instituição financeira chancelando, certamente eu posso falar, é segura. Por quê? Porque existe uma fiscalização do Banco Central. Existe um banco por trás que é fiscalizado. O que a gente tem que se atentar é se não tem instituição financeira do lado. De duas, uma, ou ela, a própria fintech, é uma instituição financeira, e aí eu posso dar exemplos como Creditas, Nexus, todas elas solicitaram um pedido de autorização de funcionamento pelo Banco Central, então ela já é um banco, então ela é confiável? É porque já tem um órgão público fiscalizando. Agora, se ela não é uma instituição financeira, ela não fez o pedido do Banco Central e ela não tem um banco, questione, porque é estranho. Provavelmente ela está fazendo algo ilegal. E o ilegal, sendo bem transparente, é crime contra o sistema financeiro nacional. Então, assim, verifique. Se é correspondente bancário e tem uma instituição financeira plugada, geralmente eles colocam no rodapé do website das fintechs. Se tem lá a indicação que ela é um correspondente bancário, indica quem é a instituição financeira, perfeito. Se você fala assim, não, mas eu quero saber se ela é uma instituição financeira, no site do Banco Central tem procure instituições, você pode procurar lá, colocar um nome, que aparece tranquilamente se ela é cadastrada ou não como uma instituição autorizada pelo Banco Central. Agora, se não tem nenhum, nem outro, concordo com você, desconfie, porque existe aí a chance de ser, sim, uma fraude e aí aconteceu um problema mais sério.
Perfeito. Bom, pessoal, então vamos partir para as considerações finais. Esse webinar foi gravado, a gente vai compartilhar. Felipe, Ivan, então, olha só, qualquer startup, ela surge para resolver um grande problema, o Brasil está cheio de problemas, e com certeza, se você não resolver a questão da cobrança, não adianta ter muito crédito, porque você vai acabar restringindo ainda mais o pessoal que vai querer ter esse acesso. Então, eu gostaria de pedir essas considerações finais para que vocês falem para a gente o que motiva vocês a continuar trabalhando nessa startup, nesse setor de fintech, e como é que a gente pode se preparar. Claro que a gente precisa buscar mais conhecimento, dar uma palavra de encorajamento para que as pessoas possam cada vez mais recorrer à tecnologia de uma forma segura. Tá? Por isso que a gente faz esse tipo de webinar, trazendo os especialistas para falar de assunto bastante inovador, tá bom? Bem rapidinho para a gente poder finalizar, Felipe. Ivan. Começa, Felipe, vamos lá. Começa aí, vamos. Tá bom. Não, o que eu vejo que é extremamente positivo, que assim, é um mercado que está surgindo, né? Desde já tem um tempinho que começou com um meio de pagamento e agora muito forte com crédito online. Então, assim, é um mercado surgindo e está surgindo. Se existe demanda, necessidade por crédito, existe oportunidade de oferecer um produto bacana, um produto seguro, um produto bem feito. Então, existem formas de, como eu disse há pouco, de fiscalizar e evitar aí que você seja enganado. Então, assim, existem oportunidades para a empresa verticalizar a operação dela e ofertar não só os seus produtos, mas também o crédito, como também existe a possibilidade de só oferecer o crédito, montar uma fintech pura e simples, e também oportunidades para quem tomar esses serviços, porque são mais players oferecendo serviços que você pode comparar quem é o melhor, quem não é o melhor. E aí, uma coisa que eu já levantando a bola do Felipe, então, ao mesmo tempo, já existem soluções que auxiliam também as empresas que querem verticalizar e as próprias fintechs para evitar aí uma inadimplência maior. E aí, Felipe, eu passo para você fazer sua consideração e eventualmente para explicar um pouquinho aí como que a Recupere vai ajudar no futuro. Obrigado, Ivan. Concordo. Eu acho que do nosso lado, é muito interessante sempre ver empresas chegar, um potencial cliente, ou mesmo nossos clientes chegarem com um problema e ver que a solução vem a partir da inovação que a nossa empresa traz. Então, é muito legal, é muito gratificante, digamos assim, quando você vê o cliente chega, eu tenho uma inadimplência de 30%, 20%, eu estou super prejudicado, preciso de ajuda, e com o serviço que a gente desenvolveu na Recupere, poder fazer mais do que o cliente espera. A questão de como a pessoa vê a cobrança. A gente está evoluindo muito esse setor no Brasil, o pessoal ainda vê como um ponto menor da operação, começa a rodar e depois vai perceber que é importante combater a inadimplência e ter procedimentos de cobrança funcionando com eficiência. E no caso da Recupere, a gente trabalhou muito em desenvolver produtos inovadores, modelos de negócio inovador. Quando isso se encaixa na necessidade do cliente, e felizmente tem acontecido muito, você vê aquela força retornar à empresa. Então, muitas fintechs estavam sofrendo muito, não tem como fazer cobrança, todos concedendo crédito em risco. E quando você dá uma ferramenta de cobrança que está no mesmo nível de sofisticação do que o ambiente de crédito que a empresa já está trabalhando, você, primeiro, uma relação de confiança, então a empresa começa a confiar na gente e começa a trabalhar no dia a dia como um parceiro mesmo, e sempre brinca que a Recupere não tem clientes, tem parceiros, e não é só conversa, é realmente como a gente vê o cliente, porque dessa maneira que a gente atua na cobrança dele, é no nosso interesse que ele receba também, e aí você começa a ver essa evolução. Então, a gente tem casos muito interessantes que fundos, por exemplo, que começam a testar a Recupere e mandam uma base de, sei lá, 10 títulos, testa um pouco, de repente chega um arquivo com 11, 15 milhões de reais, pelo amor de Deus, nos ajude. E nos ajudamos. Então, quando você traz essa perspectiva de tecnologia própria, inovação, cuidado com o cliente, focado num setor que ainda está desenvolvendo, a gente salta muito à frente, a gente brinca que não tem concorrente direto, né, porque realmente ainda há muito a explorar nesse setor, mas essa satisfação do cliente em saber que ele está recuperando o prejuízo de uma maneira inteligente, acho que talvez isso seja a grande diferença, porque a cobrança não é um procedimento passivo, mas que traz inteligência, que colabora com o restante da empresa, é muito positivo. Eu acho que essa é a nossa mensagem aqui de conseguir, enfim, através dos nossos serviços, né,
colaborar com as empresas para que o Creche seja uma área estável. Se não for o objeto da empresa, mas seja um braço muito estável da empresa. Então, isso realmente nos traz muita satisfação. E, apesar de 2020 ter sido um ano particular, tem sido um ano de muito crescimento também. Legal. Eu acabei desligando o vídeo de vocês. Vocês querem abrir? Porque eu vou agora me despedir de vocês, agradecer a todos, tá? Vocês conseguem ou não? Tá ok, isso, obrigado. Eu acho que eu retomei aqui, não tenho certeza. Tá, perfeito. Pessoal, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nesse horário mais uma vez desafiador, tá? Felipe, Ivan, muito obrigada pelo ótimo conteúdo que vocês compartilharam com a gente. Vamos ficar em contato profissionalmente. O webinar foi gravado, então vamos compartilhar para que mais pessoas possam discutir sobre esse tema e que vocês possam também esclarecer as nossas questões. E, de novo, tá de parabéns aí com a startup Peri, Ivan, que está também assessorando Peri. E, pessoal, vamos ficar, então, ótima sexta-feira para vocês e um ótimo fim de semana e até sexta-feira que vem, que em vez de fazer o webinar, nós vamos fazer um evento de networking virtual. Então, se vocês quiserem participar, aí todo mundo... Mas como a gente vai gravar, pessoal, então se arrumem, tá? Que a gente vai gravar, colocar o vídeo ativo, se não quiser também aparecer, pode deixar inativo, não tem problema. Mas semana que vem vai ser um evento virtual de networking, tá bom? Esse ano foi bastante ativo e a semana que vem a gente vai promover esse tipo de conexão que acho que todo mundo também vai precisar. Bom, mais uma vez agradeço a todos e obrigado, até sexta-feira, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.